Meu restaurante chama Dom, D.O.M. de Del Óptimo Máximo. Vou contar essa história rapidinho. Eu morava na Itália e morava na frente de uma igreja em Milão. Essa igreja chama Maria Coronata, a rua chama-se Corso Garibaldi. Eu morava no primeiro andar, em frente da minha casa, minha casa era o número 127, tinha uma igreja e na porta dessa igreja tinha uma imagem que no pé da imagem estava escrito Dom. A imagem era Maria Coronata, é o nome da igreja, Maria Coroada, e nos pés dela estava escrito Dom. E eu olhava para aquilo todo dia. A Cristiana, mãe do meu filho Pedro, minha ex-mulher, muito querida, minha, inclusive minha amiga, trabalhava num estúdio de design que chamava Dom Design. E um dia eu trabalhava numa osteria, num lugar muito simples, num restaurantezinho, já era cozinheiro. Entre o almoço e o jantar, a gente estava ali conversando, eu e o barman, ele estava limpando algumas garrafas, eu resolvi dar uma força para ele, para não ficar parado. E ele me mostrou uma garrafa de um licor que chama Benedictine. E em cima do Benedictine está escrito Dom. E eu fiquei louco, falei, por que tudo em volta de mim agora parece Dom? No restaurante, na minha casa, abrindo a janela, no trabalho da minha esposa, tudo era Dom. Naquela época a gente não tinha internet, não sabia. Eu perguntei para algumas pessoas, as pessoas também não sabiam. E um dia, por casualidade, eu estou tomando um café do lado da casa que eu morava e encontro o padre da igreja, que a gente se via todo dia, se cumprimentava. E na conversa casual, eu lembrei da história e falei, o que quer dizer Dom? E ele me disse, então, Del Ótimo Máximo, que vem da uma máxima beneditina, dos padres beneditinos, dos mosteiros beneditinos. E me conta então que na Idade Média, os mosteiros beneditinos abriam a porta para os viajantes, não existia hotel. Então quem recebia os viajantes eram os mosteiros beneditinos, que os beneditinos sempre gostaram muito de gastronomia. E biscoitos beneditinos, ovos beneditinos, licores como Benedictine, Chartreuse, são feitos pelos beneditinos e, pasme, o champanhe Dom Perignon é uma homenagem ao padre beneditino Perignon, que escreveu como se faz o champanhe, a méthode champagnoise. Eu soube isso, peguei o nome para mim, carrego com o maior orgulho. E falando dos beneditinos, falando do Dom, não dá para não fazer um classicão para vocês, que é ovos beneditinos. A primeira coisa, eu vou fazer aquele ovo que não é nem cozido, nem mole. Eu vou fazer um ovo molê, que a gente fala. Clara, não dura, mais firme. E a gema molinha, 5 a 6 minutos. Eu vou trabalhar com 6 minutos aqui, porque os ovos estão bem gelados. Então vou pedir para alguém cronometrar para mim 6 minutos. Enquanto vai fazendo isso, eu vou adiantando as outras coisas. Acender um fogo, aquecer um pouquinho uma frigideira. Vou pegar uma colher. Vou pegar um pouquinho de manteiga, que na verdade essa aqui não é uma manteiga clarificada, ela é uma manteiga derretida, ok? Por que ela é derretida, ela não é clarificada? Porque eu não limpei ela, eu só derreti. Então, para você fazer em casa, por exemplo, um minuto e pouquinho no micro-ondas, funciona. Ou, se você quiser fazer no fogo, você faz fogo bem baixinho e vai deixando rolar. Deixei botei muita, tá bom? Eu quero essa manteiga desse jeito. E eu vou pegar uns pãezinhos aqui e vou colocar ele, vou dar uma sapecadinha, depois eu vou fazer a outra metade. Eu fiz a metade do pão aqui, outra metade tá aqui, dá pra ver? Outra metade tá aqui. E eu vou virar e vou separar para fazer meus ovos beneditinos. Enquanto isso aqui vai rolando, eu vou começando a preparar a hollandaise. A hollandaise é o molho que dá sentido
a tudo isso aqui. Um clássico francês, é um prima da Béarnaise. Uma Béarnaise é feita, já falei, mas vou repetir, cebola ou echalote, um pouquinho de vinho branco, um pouquinho de pimenta preta, um pouquinho de vinagre, a gente reduz, e aí eu junto gemas e manteiga e estragão para fazer a holandese. Para fazer a Béarnaise, desculpa. E a holandese, eu não uso vinho branco, eu não uso estragão, eu só uso limão, ou se quem quiser, um pouquinho de vinagre, que também pode. Meus pãezinhos já começaram a tomar formato. Eu vou pegar as outras metadezinhas e já vou colocar aqui para baixo. Enquanto eu vou aquecendo essas tampinhas aqui, a parte de cima, eu quero elas bonitinhas. Essa aqui eu vou torrar um pouco mais, eu vou dar um pouquinho mais de força, então eu vou botar um pouquinho mais de manteiga daqui a pouco. Então, vamos lá, daqui a pouco eu já tenho meus limões aqui no jeito pra gente fazer a holandese. Eu vou esperar terminar de cozinhar os ovos ali na água. Vou deixar aqui meus limõezinhos, minhas 3 gemas, eu tenho 3 gemas de ovo aqui. Tem umas fatiazinhas, tem gente que gosta de fazer os ovos beneditinos com... Olha que bonitinho que fica. Os ovos beneditinos com bacon, com lardo. Lardo não é bacon, porque o bacon é defumado. O lardo vai se lembrar mais uma pancetta agora aqui, ó. Olha a corzinha da... Lembra que eu falei? Nós vamos queimar um pouquinho mais esse pão. E eu vou fazer hoje com um lombinho, desses lombinhos canadenses que a gente compra no supermercado, ok? Os puristas que me desculpem, mas cozinha na sua casa que nem eu cozinho na minha. Às vezes não tem as coisas aqui em casa, não tem ingrediente mais incrível aqui em casa. Sabe onde eu vou? Supermercado aqui do lado e me viro. Você é feliz, né? Vou botar um pouquinho mais de gordura aqui, de manteiga derretida. Tá bem quente, eu falei para vocês, eu vou sapecar mais, vou virar do outro lado. Eu quero agora tudo mais profundo, o sabor aqui desse lado mais intenso. Esse lado aqui eu quero ele bem macio e bem delicado. Aqui não, aqui eu quero tudo mais carregado, mais presente, mais forte. Eu tô mais ou menos com 4 minutos aqui, vamos seguir o jogo. Dá uma olhada na corzinha. Corzinha chegando. Aí. Já vou desligar este fogo aqui e vou continuar trabalhando com aquele ali. Vou deixar meus pãezinhos. Daqui a pouco eu vou colocar, vou virar e já vou colocar as minhas rodelinhas de lombinho sobre essa brioche, esse pãozinho, para ele ficar esquentando, para ele ficar quentinho, ok? Vamos começar a holandese. Tenho 3 gemas, vou colocar só um pouquinho de manteiga, uma colher e meia de manteiga. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou começar a bater. Posso já colocar um pouquinho do limão. Eu vou pegar e vou tirar meus ovos da água quente. Peguei os meus ovos, tirei da água quente, coloquei numa água fria, vou descascar esses ovos e vou deixar essa água aqui, ó, aquecendo de novo. Por que você fez isso? Bom, eu fiz isso para não queimar minha mão. Eu fiz isso também para poder descascar os ovos. Então, enquanto eu descasco os ovos, essa água vai aquecer, ok?
Presta atenção porque esses timings, esses tempos de cozinha, eles são bem importantes. Dá uma olhada numa outra coisa aqui. Olha meus pães como ficaram bonitinhos, ok? O que eu vou fazer então? Vou colocar uma fatiazinha de lombinho sobre cada um dos meus pedacinhos de pão. Meus ovos já foram cozidos, eu vou quebrando a casquinha dele aqui com cuidado, sem dar muita pancada para ele não rachar de uma vez, para na hora que eu for descascar ele eu não... Vamos lembrar, a clara tá firme, a gema deveria, nós vamos ver isso daqui a pouco, estar mais macia. Para descascar o ovo tem uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho bem legal, é lembrar que sim, o ovo tem um bico maior e um bico... a parte de baixo dele é menos aguda, é menos ovalada. Então na hora de começar a descascar, começa a descascar da parte que é menos aguda, menos ovalada, mais arredondada, porque ali sempre tem uma bolinha de ar e fica mais fácil de começar a descascar, principalmente quando você está fazendo esse tipo de ovo, porque, lembrando, a clara tem que estar firme, mas a gema tem que estar macia. Então, se você forçar demais a clara aqui, ela pode rasgar e você perder parte do seu trabalho, perder aquela gracinha a mais, aquele cuidadinho a mais que você teve em cuidar bem do tempo, em fazer tudo direitinho. Vamos lá. Ovinhos descascados, pães quentinhos. Eu vou até aquecer ele mais um pouquinho daqui a pouco. Deixei ele aqui, ó, delicioso. Vou pegar minhas gemas, posso até colocar já mais um pouquinho. Vou pegar as minhas gemas, já vou colocando aqui em cima. Vou pegar a minha manteiga e vou deixar ela aqui pertinho. Já coloco uma conchinha e já vou batendo, ok? Isso aqui é muito simples. O calor do banho-maria vai me ajudar a cozinhar como se fosse uma maionese. A gema vai incorporar a gordura, nesse caso a manteiga. O limão vai equilibrar a acidez e tá pronto. A holandese é das coisas incríveis que a gente faz na cozinha. Já começa a tomar ponto. Vamos botar mais gordurinha aqui, mais manteiga. Lembrando, a manteiga não é clarificada, quer dizer, eu não fiz com manteiga clarificada, você pode fazer, mas quando a gente clarifica, perde um pouquinho uma nota mais láctea, que eu gosto muito. Para vocês saberem mais ou menos, eu tenho 3 gemas, 200 gramas de manteiga derretida. E agora que está começando a montar, eu vou deixar essa coisa aqui do lado. Olha lá. Vou pegar isso daqui. Vou começar a colocar a manteiga e a gema. A gema já está cozinhando e eu tenho que ter essa hora tomar muito cuidado, porque se eu deixar ferver demais, ela vai talhar, ela vai cortar. Esse é o maior medo de quase todo mundo que ainda não tem experiência na cozinha e tem que fazer holandese, bernese, as emulsões de ovos a quente. Vou colocar minhas 200 gramas. Vou usar aquele instrumento de precisão da gente. Pode ser um pouquinho mais de limão ou de sal. E já que eu falei de limão, lógico, nós vamos colocar um limãozinho aqui. Então vou batendo e colocando limão. E eu sempre gosto de deixar o limão para colocar quase na última hora, porque se o limão aquece demais, ele também perde o seu sabor. Então tem gente que gosta de falar ou pede para a holandese ser começada já com limão. Eu coloquei um pouquinho, mas para guardar a melhor nota de aroma e de acidez, eu prefiro fazer assim, ó, no último minutinho. Vamos começar a montar o prato. Tenho 2 pratos de serviço aqui. Meu pão tá morninho. Olha a cor do meu pãozinho.
Botar ele assim meio de cantinho. Vou pegar mais um aqui. Lindo. Vou pegar meu ovinho e vou colocar aqui em cima. Vou pegar meu ovo e colocar aqui em cima. Segurar com um pano, porque tá quente. Vou pegar este prato aqui para apoiar meu bowl. Vou pegar mais uma colher aqui atrás. Eu gosto muito, e também é muito clássico, colocar um espinafre, mas não é mandatório colocar o espinafre ou algum verde. Mas eu gosto. Não botei hoje, mas... Vamos lá. Vou pegar minha holandesa e vou colocar por cima. Dá uma olhada nisso aqui. O cheiro da holandese é uma coisa... E aí eu vou pegar uma faca e mostrar para vocês o seguinte, ó. Simples, fácil para comer qualquer hora. Incrível no café da manhã, incrível no meio da tarde, mas dá para almoçar isso aqui com um pouquinho mais de guarnição, talvez uma proteína a mais, fica incrível. Dá para jantar também, ou seja, receita para qualquer hora. A holandese, ó, qualquer dia, qualquer hora, com um monte de coisa. Por exemplo, com aspargo. Passar um aspargo aqui dentro e comer, maravilhoso. Com peixe. Funciona com tudo, é das grandes molhos da cozinha francesa. Espero que você tenha curtido. Não deixa de fazer. Se você curtiu, clica, notifica, se inscreve, compartilha. Tem ideia? Manda mais, por favor. Cozinha na sua casa igual eu cozinho na minha. Ovos beneditinos.